Está começando mais um Toque da Saúde Cast. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Aqui é Edma Alves. E lembrando, galera, antes de começar o nosso episódio, que é comemorativo, por sinal, já tô dando um spoiler, lembra de você chegar na nossa plataforma do Spotify e seguir a gente. É muito importante isso para o nosso trabalho. Quanto maior o número de pessoas, maior o número de compartilhamento e a nossa voz chega a muitas outras pessoas ajudando nesse contexto que é a saúde, tá? Tanto nos seus pilares física, mental, social, emocional, financeira e por aí vai. E galera, como eu disse, nós trouxemos um episódio especial. Se você está ouvindo esse episódio no dia 21 de junho de 2021, saiba que hoje é considerado o Dia Internacional do Yoga. Para isso, a gente trouxe uma professora de yoga, Andressa Miranda, para poder ajudar a gente a destrinchar um pouquinho, saber um pouquinho mais dessa atividade que só cresce, principalmente agora nessa pandemia, onde as pessoas começaram a parecer que estão olhando muito mais para dentro, muito mais para a sua saúde física, junto com a saúde mental, e obviamente a yoga é uma das atividades que leva muito um desses pilares, né, a importância disso. Mas antes de começar, Edma, diz aí para a galera como é que vai ser a dinâmica de hoje? Bom, eu fico impressionada toda vez que eu dou um Google sobre yoga, que a procura só cresce. E junto com caminhada, olha isso, com caminhada é um dos assuntos mais procurados nos últimos 2 anos de atividade física. Então, é um mundo, né? A gente está aqui para desvendar, eu tenho várias dúvidas, eu quero saber os tipos de yoga, como o yoga ajuda de fato na minha vida real e a gente trouxe uma professora, como você falou, que vive isso, vivencia isso. Andressa Miranda, muito obrigada por aceitar nosso convite para conversar, contar para a gente o seu mundo, a sua vivência. Obrigada, seja bem-vinda. Oi, meninas. Foi um prazer aceitar esse convite. Eu sou Andressa Miranda, professora de Educação Física e de Yoga. E isso é bem legal, poder falar de Yoga não sendo só professora de Yoga. É legal fazer essa junção, entender essa ligação que há entre essas atividades e o benefício que o Yoga só soma à questão da saúde. É muito, muito interessante. Estou muito feliz de estar aqui justamente no dia do Yoga. Parece aquelas coisas que acontecem, né? Que a gente não explica, mas já está tudo Aquelas explicado. sincronicidades do universo. Sincronicidades do universo. A gente já era para ter feito isso antes e acabou sendo postergado e sem querer caiu no dia. Eu estou muito feliz, acho que tudo isso não é à toa. Estou muito feliz, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Conta pra gente como o yoga entrou na sua vida, Andressa. Então, assim, é engraçado, né? A gente costuma dizer que o yoga, ele é que chama você. Você não tem jeito pro yoga, você precisa do yoga, sabe? E assim, ele pega e escolhe aquelas pessoas ali que, olha, você precisa de mim, vem. Eu não sou um instrumento, eu vou ser salva pelo yoga, sabe? É meio por aí. Não que eu seja um demônio, não é isso, mas assim, a ideia é que você realmente precisa parar, por mais que você tenha, às vezes, uma tendência a um lado mais holístico, eu acho que eu sempre tive uma tendência a querer fazer rituais sem um pingo de conhecimento. Eu acendi incenso, eu tinha mania de pegar pedras e levar para casa, eu sempre gostei de rezar a minha casa, e sem nenhum conhecimento, sem nada. E aí, tudo. E eu sempre falava assim, quando eu ficar velhinha, eu quero ficar uma velhinha professora de yoga. Eu acho que eu falo isso desde que eu tinha, sei lá quantos anos, que eu era pequena. Eu quero ficar uma velhinha tatuada professora de yoga. Estou conseguindo, ó. E aí, o yoga era uma coisa que começou a ficar muito distante, porque aí eu fazia educação física, e eu nunca me aproximei de fato, mas existe aquela coisa da sincronicidade, do momento certo para a coisa acontecer. E há pouco tempo, porque normalmente os professores de yoga têm 20 anos de prática, 5 milhões de anos de prática, e eu só tenho 4 anos de prática. É muito pouco, é pouquinho, eu sou uma criança nesse mundo. Mas foi na hora certa, sabe? De repente, teve um curso e que falou assim, Andressa, você não vai fazer? Todo mundo da academia já fez, você não fez? Não conheço. Aí eu falei, poxa, de yoga eu vou fazer. Era um curso para se formar em 2 finais de semana. Eu fiz. E saí de lá mais maluca do que outra coisa, porque eu falei, como é que eu vou dar aula de um assunto tão profundo com 2 finais de semana de curso? Isso é impossível. Aí eu saí de lá direto para um curso extensivo, um curso de uma duração de 1 ano. Aí eu comecei esse curso. Mas juntamente com esse curso, eu falei, vou começar a praticar mais, porque eu fazia aulas assim, 1 aula por mês de yoga. Eu não era praticante de yoga, mas eu queria virar professora de yoga. Alguma coisa me chamava para isso. E aí eu falei, vou me matricular num curso para poder fazer aulas de yoga.
Nesse curso, primeiro dia, estou sentadinha na porta do curso, tinha pago da academia, quer dizer, do estúdio, para fazer aulas. E aí a dona do estúdio sentou e falou assim: oi, tudo bom? Você vai fazer o curso do Yang Vinyasa? Eu falei assim: não, eu vim para fazer aula do estúdio, eu não sei, é isso? Eu nem sabia o nome assim, dos tipos de yoga, não sabia de nada. Aí ela falou assim: não, você já é praticante? Eu falei: não, mais ou menos, faço uma de vez em quando. Ele: não, então você tem que fazer o curso. É maravilhoso, esse cara é maravilhoso, esse professor é maravilhoso. Eu falei: olha, mas eu sou professora de educação física, mas eu não tenho prática, eu não sou professora de yoga. Ah, mas você vai entrar porque é muito bom, gente. Eu saí dali já para me matricular no segundo curso. Assim, na mesma hora. Eu fiz 2 cursos de yoga ao mesmo tempo. E assim, um de um estilo e um de outro. Então foi um ano muito intenso para mim. Eu mergulhei muito profundamente no yoga e foi muito bom. Eu agradeço, né, a Lu, a Lu e a Adriana que falaram: vamos embora, você tem que fazer. E eu fiz isso tudo. E assim, realmente eu me encontrei a cada aula, a cada momento. Falei: gente, como é que eu nunca, assim, nem entrei nisso logo de cabeça? Era para ter feito isso há 10, 20 anos atrás. Foi uma descoberta. É maravilhoso. Que É muito legal. bom. Andressa, é uma atividade, como eu disse no começo do podcast, que está sendo muito procurado cada vez mais. Agora, pelo menos ao meu conhecimento, teve o boom do yoga, que foi por conta muito da pandemia. Limitação de espaço, acredito eu, o cuidado que as pessoas começaram a ter com elas mesmo. Mas conta pra gente um pouquinho dessa história, de onde veio o yoga, e eu tenho razão, realmente teve o boom agora ou teve outro, já vinha crescendo? Não, realmente você tem razão, cresceu. E aí, Rafa, vou te falar, esse podcast dura quantas horas? São 3 horas? Quando você quiser. Mais ou menos, o que a gente precisa, mais ou menos, umas 3 horas. Está com tempo, vai. Dá uma Porque é o resumida, seguinte, sim, né? Mas vai porque é o estar com tempo. seguinte, olha só, realmente esse boom que aconteceu agora foi um despertar, porque as pessoas vivem, e aí eu não quero generalizar em nada, nunca devemos fazer isso, mas assim, a maioria das pessoas vive naquele automático onde eu como, eu durmo, eu trabalho e essa é a minha vida, tiro férias. Eu como, durmo, trabalho, essa é a minha vida, eu tiro férias e vai vivendo. E se eu tenho trabalho, se eu tenho comida, se meus filhos estudam, se eu tá tudo controladinho, tá tudo certinho. E não é assim que a coisa funciona. A gente não tem controle de absolutamente nada. Essa é a realidade da vida, essa é a natureza da nossa existência. E as pessoas só caíram na real quando viram que, caramba, não adianta ter trabalho, que o trabalho acabou. Não adianta ter casa, não adianta os filhos terem escola, a melhor escola que você podia pagar está fechada. E aí ficou todo mundo numa igualdade de desespero, que eu acho que, na verdade, foi dar de cara com a falta de condição de domínio. Então as pessoas piraram. Não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ter casa, não adianta eu ter conhecimento, não adianta eu ser, sabe, pós-doc, em nada, nada adianta. Está tudo fora do meu controle. Então, essa falta de controle que o ser humano, né, acha que tem de tudo, porque eu tenho minhas coisas, que eu consegui tudo isso aqui, eu tenho, está tudo bem. E não está, não é por aí. Então, isso fez com que as pessoas despertassem. Opa, deixa eu dar um mergulho aqui dentro para ver o que realmente é felicidade. A felicidade não está no meu diploma de pós-doc. A felicidade não está no meu melhor emprego, não está na minha mansão, no meu carro, não está nas férias nas Maldivas. A felicidade não está aí. Você teve que realmente dar um mergulho interno e ver que a felicidade já está aqui. E depende de você e está aí dentro, independente do que está fora. Então, esse foi o boom, porque levou a humanidade a repensar tudo isso. Então, eu acho Legal. que foi por aí. Yoga é a melhor forma de você fazer isso, né? Esse mergulho interno é por esse caminho. Nossa, que legal. E como é que é a história da yoga? De onde ela veio? Então, é a mesma complexidade de explicar como é que veio a humanidade, como é que começou, é a mesma dificuldade. Ainda mais que yoga sendo uma expressão do ser humano, porque yoga não é atividade física, né? Não, Yoga, não acredito. Eu já ia errado com isso. Já ia errar. Vou abrir essa caixinha lá, vou ver quantas pessoas vão errar, Rafa. Boa ideia. Boa ideia. Porque o yoga não é uma atividade física. Yoga é um estilo de vida, é uma forma de se enxergar a vida e que, na verdade, até isso que eu estou dizendo pode ter um tom errado.
Yoga é a própria vida. Será que consegue me entender? Eu vou continuar explicando. Tá Isso. difícil? Tá difícil, Ed? Não. Nazaré, aqui, ó, fazendo cálculo. A Ed vai estar saindo aquela fumacinha, sabe aqueles negocinhos da cabeça assim? Tá. Por quê? Porque se eu falo de felicidade que já está dentro de você, que você é uma forma de vida que vai fazer você saber realmente quem você é, porque você não é aquele pós-doc, você não é o dono da mansão, você não é o cara que trabalha naquele lugar. Quem você é? Quem você é? O que te sobra? Se eu tirar tudo isso de você, o que te sobra? Seu corpo, olha, há 20 anos atrás eu era tchutchuca. Hoje, com 18, eu estou pior. Mas e aí? Eu deixei de ser Andressa? Não deixei de ser Andressa. Eu continuo sendo. Quer dizer, o meu corpo, nem meu corpo sou eu direito, porque se eu for pegar aquela foto lá, não sou eu estou outra pessoa. Então, assim, o yoga, ele é a raiz de tudo. Ele vem com a humanidade. Mas, quando a gente se torna desperto a esse mundo, aí que você começa a entender o processo. E quando você vai estudar sobre yoga, você vai ver que a prática de asanas, que são as posturas, e é o que a Rafa deve falar, que é a atividade, é só uma parte do que diz yoga. Yoga é meditação. Você pode falar assim, ó, eu faço yoga. O que você faz? Medito todo dia. Você faz yoga. Pronto, tá feito yoga. Ah, não, eu não gosto de meditar, eu canto. Eu canto muito mantra, eu fico cantando mantra o dia inteiro. É o yoga devocional. Você está cantando, que seja para vibrar, para melhorar a vibração energética do ambiente, para evocar alguma energia, enfim. É uma forma de yoga. Pranayama são os treinos, respiratórios, também é yoga. Então, yoga não é uma atividade física, ela é uma forma de entender o ser humano e, com isso, entender o universo, entender as relações, entender os porquês, e foi daí que ele surgiu. Lá atrás, que não tem data certa, 9.000 anos atrás, não sei, 5.000 anos, ninguém sabe ao certo da exatidão da data, mas foi muitos anos atrás, onde os primeiros começaram a questionar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para que serve isso, eu tenho tudo e não tenho nada, porque eu continuo na busca de o que eu nem sei, e esses sábios se isolaram em cavernas, e tem várias histórias, ficaram meses meditando e entrando em conexão e trouxeram respostas que foram através de muitas meditações, eles tiveram, visões de respostas através dessas práticas. E aí vieram e foram passando de mestre para discípulo. E o yoga começou assim, ensinamentos orais. Por isso a gente perdeu muito texto, muita coisa, porque era oral, não era escrito, era tudo oral. Imagina explicar um montão de coisa, tanto de texto que a gente tem hoje, tudo isso era falado só, passando de mestre para discípulo, até que chegou Patanjali. Vou falar um pouco os nomes assim, não precisa, decorar os nomes, não vai ter prova no final. Não vai ter prova, senão já ia mandar um soletra, vai. Não precisa. E aí, Patanjali, ele sistematizou o yoga. Ele ele era um sábio também, um indiano, e ele resolveu colocar realmente as regras, colocar ali as explicações, o que é a energia suprema e quais são os corpos energéticos que nós temos, e todo o entendimento do yoga foi sistematizado por ele, num tratado chamado Os Yoga Sutra de Patanjali. Isso aí, eu acho até que eu peguei até um livrinho aqui. Vocês gostam de livro, né? Não gostam? Adoramos. Adoramos. Os ouvintes também são bons leitores. Então, aqui, os Yoga Sutras de Patanjali. E ali, eles têm uma parte muito peculiar, e se você faz yoga, você precisa ter contato com isso, porque é isso aí que vai despertar essa visão, esse modo de viver do yoga, que são os 8 passos de Patanjali. Esses 8 passos, eles funcionam como os mandamentos na igreja. É tipo isso, tá? É muito parecido. Existem a forma que você precisa lidar com os outros, uma forma de conduta, forma de cuidado e conduta com si mesmo. Aí tem também a necessidade das meditações, das respirações, dos asanas, tudo isso para que você chegue num ponto final, que é a libertação ou liberação dessa matrix que a gente vive achando que o irreal é real,
que nossos problemas são sem solução, e tudo isso é muito confusões da nossa mente, é muito ilusório. E aí, quando você começa a praticar esses 8 passos, começa a fazer essas práticas, não são só físicas, são mentais, são de respiração, enfim, começa a entrar nesse mundo, aí você vai abrindo um leque de opções e de visões que você fala, caramba, eu achava que isso era o fim do mundo, não é, passou, e tudo passa, né? E estamos aqui para vivenciar experiências. Então, assim, depois de Patanjali, a coisa ficou muito mais fácil. E aí vieram outros textos, né? Nós temos os Vedas, que estão no Vedanta, tem Bhagavad Gita, tem Tatuabodha, são outros textos que são a base de quem quer aprender sobre yoga. Então, se você quer aprender sobre yoga, não é só fazendo práticas de asanas. Asanas é só um meio. A gente usa o físico para alcançar o ser. E isso aí foi uma estratégia para o Ocidente, que o Ocidente é muito prático. Então, como é que a gente vai atingir o Ocidente? Vamos pelo físico. E aí, os sábios, os mestres que trouxeram para cá o yoga, falaram, vamos começar pelos asanas, que aí eles vão aprender. Caraca, que Aí foi legal. assim. Deixa eu ver se eu entendi. Rafa, eu teria dificuldade de ser professora de yoga, porque imagina eu com essa minha língua presa falando esses nomes. Eu não sei falar nem o nome do cara lá que ela já falou 4 Tu ia vezes. dar um nome ocidental. Eu tô com o microfone fechado Thiago, aqui. aí, Sabe, Thiago? Exatamente. Eu ia ter que facilitar esses nomes que ia ter dificuldade. Mas deixa eu ver se eu entendi, Andressa. Os sábios foram passando para os discípulos, foram passando. E em algum momento, algum discípulo criou uma linha diferente. Daí o outro discípulo criou uma outra linha diferente. E aí, por isso que a gente tem tantos tipos, entre aspas, os tipos, pelo amor de Deus. Mas tantas vertentes de yoga, é mais ou menos é isso? Então, na verdade, o primeiro que resolveu sistematizar foi Patanjali. Não é difícil, Patanjali. É porque você não nomes, tem... Olha só, tem nomes muito piores, eu nem vou falar aqui. Esse aqui então, é simples. Pula, não, vamos no Patan, que é melhor. Esse aí foi quem compilou, quem fez assim, deixa eu facilitar, e botou ali, sabe, escritinho para você entender, simplificou o que era yoga. Esse aí foi o que fez isso. Daí em diante, as práticas de asanas, essas sim têm ramificações, que eu acho talvez isso que você esteja querendo dizer. São as posturas, é isso? São os movimentos. De posturas. Isso. Então, nós temos vários tipos. Hoje, vou ser sincera para você, já se perdeu a mão. Eu não sei o tanto de tipos que existem, mas existem os principais, ou os mais conhecidos. O Hatha Yoga, você já deve ter ouvido falar, o Rafa. Sim. Hatha Yoga é a origem, é de onde surgiu mesmo, como começou, e é da onde vem todas as outras. A Hatha Yoga é a base. E Hatha Yoga é uma prática onde as posturas são feitas com um pouquinho mais de permanência, você permanece nas posturas, observando ali os efeitos, observando a forma, entendendo, mas não fica muito tempo, é uma coisa agradável, e as posturas não são muito difíceis. Então, se você me perguntar, Andressa, uma pessoa que quer fazer yoga, nunca fez, vai fazer Hatha Yoga. É muito confortável fazer Hatha Yoga, porque vai ser tudo muito mais calmo, mais lento, bem dentro da capacidade de alguém talvez nunca tenha tido contato com essa prática. Boa Mas dica. existem outras, né? Existem outras. E aí nós temos as práticas mais vigorosas, que nós temos o Iyengar, que foi ele que criou esse Iyengar. Olha aí. Iyengar é rock and roll, né? É difícil. Você já fez, Rafa? Não, essa não. Então, Iyengar o nome da prática, é o nome de quem inventou. E essa prática você fica muito tempo numa postura. Você usa muitos acessórios para ajustar. Você usa bloquinho, almofada, umas cordas na parede, muita coisa para você ajustar a postura exatamente. Um praticante de Iyengar, você sabe de longe quem é. Ele vai preparar um guerreiro, por exemplo, vai ficar horas. Ele vai colocar um dedinho, outro dedinho, vai ajeitar o punho exatamente na mesma linha. É muito detalhista nos ajustes para a postura ficar perfeita. Então, você fica um tempão na postura. Imagina. Também é uma prática boa para quem nunca fez, mas é mais exigente, porque você vai ficar ali na postura até ficar, né? Até acertar. Então, assim, vai cansar um pouquinho,
mas também é uma prática que eu aconselharia para quem nunca fez, porque vai ficar fera, vai aprender a postura no mínimo detalhe. Então, Só ter paciência. essa é a característica da Iyengar. Aí nós também temos a Ashtanga. A Ashtanga, já ouviu falar? Já. Já. A Ashtanga é rock and roll, pesado. Essa que é a Ashtanga, que é a que a Fernanda Lima pratica? Sim. É, né? Essa é funk. Todo mundo já liga logo nela, que ela ficou famosa, né? Com isso. A Ashtanga é uma prática bem vigorosa, onde os movimentos sendo simples, mas bem poucos. A maioria das posturas são bem exigentes, são difíceis de fazer, e ela é dividida em 6 séries. Então, cada série tem inúmeros exercícios. Eu não sou professora de Ashtanga, eu não sei exatamente o número de cada série, mas cada série, vou chutar, que tenham 70 asanas. Vou chutando. E aí você fica ali, você fica repetindo aquela série até você ficar perfeita naquela série. E só quem pode passar você é o mestre. Você não pode, agora eu quero passar para a segunda série, porque eu quero. Não. Só alguém pode te passar. Você não pode passar, você não pode querer passar. Então você tem que passar. É como se fosse uma graduação de faixas da arte marcial. Isso. É isso aí. E dizem que normalmente as pessoas só conseguem ir até a 4ª série, porque a 5ª e a 6ª são só para os parentes de quem criou, que foi Patabi Joyce. Aí, esse nome também é fácil. Patabi Joyce, que é o pai da Ashtanga, eu acho que só familiares chegam nessas 2 últimas sequências. Mas, assim, é bem difícil, gente, é bem difícil. Também tem o que eu mais gosto, que é o Vinyasa. Vinyasa é uma postura, é uma sequência de posturas onde você vai misturar, você pode utilizar posturas mais difíceis, mais fáceis, mas existe um flow. O que significa isso no yoga? É como se você aproxima de uma dança, você faz o movimento juntamente com o movimento respiratório. Então, você vai subir, levar os braços, vai inspirar, vai fazer uma postura. Aí você desce fazendo outra coisa, você exala. Você volta, você vai prolongando a respiração. Você trabalha bastante. Não que as outras não trabalhem. Você faz o tempo todo, o foco durante a prática do yoga é na respiração. Você precisa fazer as respirações. Mas no Vinyasa, ela é muito conjugada exatamente com o movimento. É um movimento, uma respiração, um movimento, uma respiração, e assim vai, sabe? Como se fosse uma coreografia. Então é lindo. Eu adoro. É a que eu mais gosto. Foi a que eu mais gostei também. Eu acho que eu fiz a Vinyasa e a Hatha Yoga. A Vinyasa foi a que eu mais gostei de longe. Até eu achei um pouco mais fácil, sabe? Por essa fluidez, seguir essa fluidez, eu achei ela mais fácil. É mesmo? Essa é a professora que deu, né? Você é a Edma. Também a professora aí, André, da Bodytech. Quem é? Foi eu? Foi a Vinyasa, eu conheci na sua aula. Eu não conhecia. Eu tinha feito a Hatha Yoga, eu acho que na praia. Deve ser. Eu sendo enganada aqui, ao vivo. Não sabia, Rafa. Cara, é muito bom, é muito gostoso. E assim, você pode permanecer um pouquinho até se você quiser, mas a característica principal do Vinyasa é esse flow, é você fazer um movimento e outro, e isso é bem legal. A gente também tem a Kundalini Yoga é uma prática que, não sei se vocês já viram por aí, pessoas com turbante branco na cabeça, todas de branco. É uma outra linha, e visa trabalhar muito a parte energética, falam muito de chakras, eles fazem a prática voltada muito para o alinhamento dos chakras. Chakras, eu vou falar para a Edma, que a Edma não sabe. Sabe, Edma, o que são chakras? Olha, esse eu sei. Eu sei porque eu tenho um grande amigo, Marcos Pereira, que me introduziu nesse assunto. Então tá. Então nós temos os chakras, que são os centros energéticos, né? Nós temos uma porção, mas temos os 7 principais. Então a aula de Kundalini Yoga é uma aula onde você vai fazer os asanas, posturas e práticas, às vezes que não são nem posturas, são movimentos bem específicos que vão alinhar a energia. Uma outra linha também de yoga. Deixa eu ver. Tem tanta, gente. Tem Hot Yoga. Hot Yoga essa aí é aquela que é mais ou menos um vinyasa, só que é com a sala aquecida, para poder purificar. Quanto mais você suar, para você purificar o ser, enfim. Então, tem várias linhas. O que eu acho interessante é que, independente, tem yoga integral. Esse eu já fiz algumas aulas,
E é muito legal porque parece muito com prática de psicologia de grupo, sabe? Você faz muita dinâmica de grupo. Não sei se você já ouviu falar. Yoga Nunca. integral, você Não. faz práticas de, sabe, de confiança. Sabe aquelas brincadeiras, até na educação física, empurra um, empurra Sim, outro, ficam no aham. meio, sabe, não é? Aquele Sim. você empurra. Eu fiz isso na aula de yoga integral. Eu falei, gente, opa, isso aí eu aprendi em recreação na faculdade. Empurrava uma pessoa do meio, depois você tinha que segurar no colo, levar nas costas. Então, assim, é uma coisa meio para você se libertar, você confiar no outro, confiar em si. Então, assim, o yoga, ele trabalha muito mais uma questão do seu autoconhecimento do que um físico em si. Aqui no Brasil, quem trouxe o yoga para o Brasil, o pioneiro, foi o professor Hermógenes. Ele já é falecido, mas ele deixou um legado. Se você jogar na internet, é maravilhoso escutar aquele senhor falar, porque é um senhorzinho de uma inteligência, de um humor, de uma vida assim, muito legal. Ele falava uma coisa muito interessante, que ele falava, você usar o yoga como uma prática física é como você pegar uma banana, abrir, comer a casca e jogar o que tem dentro fora. Ele falava isso, Interessante a que é muito analogia. legal. Legal, É muito legal É. mesmo. legal. Ou então, aí eu tenho um professor de yoga que também fala assim, fazer yoga só para poder ficar de cabeça para baixo, ou, né, ficar sarado, flexível, enfim, é a mesma coisa que ter uma Ferrari na sua porta e você usar para comprar pão na esquina do lado, né? Só assim, vai comprar pão com a Ferrari, volta. Você tem um instrumento de autoconhecimento, de libertação, de forma de vida positiva e você só quer ficar flexível e na invertida. É muito pouco, é Tira muito aquela pobre. foto, mas foto conceito, né? Não, é muito pobrezinho. Quem quiser, eu ajudo, está na Paris para tirar foto, isso é rápido. O importante é o que você faz depois daquilo ali. Isso é importante. Verdade. Puxando esse gancho aí, ô Andressa, nas aulas de yoga, como é que isso é abordado? Porque as pessoas geralmente elas vão com esse intuito, né? O intuito físico. Pode ser até por lifestyle, por achar legal, mas como isso é abordado numa aula muitas das vezes de 50 minutos, onde você tem que dar o físico, e como é que as outras partes também são levadas para esse praticante? Eu vou dizer que assim, não é fácil, mas hoje em dia muito maravilhosamente, eu acho que eu já entrei já sentando na janelinha, né? Porque eu sou nova nessa história toda e eu sei que pessoas muito antigas sofreram com isso, eram consideradas, isso é bicho grilo, é sei lá o quê, isso é religião, é macumba, sei lá, não estou, né, pejorativo, são só, né, Aham. coisas que as pessoas falavam, né, Confusões, sem né? confusões sem entender e discriminando um e outro, enfim. E não é assim. Hoje em dia, as pessoas já procuram justamente. É claro que a pessoa quer ficar de cabeça para baixo, quer treinar, quer ultrapassar e se colocar naquela condição. Mas quando começa a fazer aula, em algum momento eu não tenho condição de dar uma aula sem tocar em assunto nenhum desses. Então, assim, eu já começo soltando alguma pérola no início, sabe? Poder já puxar a pessoa para a parte emocional. Durante a prática, eu mostro que talvez ela esteja ali exagerando. Quer dizer, por quê? Por que você está indo além do que você consegue? É difícil aceitar as suas limitações? E aí? Aí você fala, opa, deve ser comigo isso. Aí a pessoa opa, deve ser comigo. Ai, meu Deus, será que eu não aceito minhas limitações? Espera aí. Então, assim, você vai falando e colocando as coisas para poder trazer a pessoa para ela. Não é para mim. Não quero nem saber se ela está de cabeça para baixo, se ela não está. Para mim é a mesma coisa. O que eu quero é que ela se entenda, que ela se observe, que ela tenha essa aproximação consigo mesma, porque o que acontece é que as pessoas não têm esse tempo, elas não param para se olhar, para se questionar. Eu vou dizer que quando eu jurava que estava tudo ótimo para mim a vida inteira, quando eu comecei a fazer yoga, eu falei, gente, cara, normalmente quem começa a fazer yoga dá um salto mortal, carpado, lá para o fundo do poço. A gente mergulha lá no fundo do poço, aí você mergulha lá. Quando você está lá no fundo do poço, você fala, agora, calma aí, deixa eu ir subindo, aí você vai voltando. Quem faz yoga, a primeira coisa é mergulhar no fundo do poço. Você jura que você está vivendo, está tudo certo, não tem nada certo, está tudo torto. Você está distante de você não para se observar, você acha que o outro é culpado por isso, que não sei quem é culpado por aquilo, onde tudo começa e termina em mim. Se eu estou feliz, começa e termina em mim. Eu abri esse formato, né, mental, eu liberei isso aí, eu conectei isso, né, assim, de uma forma bem abrangente falando, mas é isso. Então, assim, o objetivo principal é esse. Durante a prática, eu acabo soltando. E por parte dos alunos, o que você falou é realmente, as pessoas vão para o yoga querendo ficar de cabeça para baixo, querendo alongar tudo, fazer tudo. Mas com pouquíssimas práticas,
eles já ficam encantados com o outro lado. É muito legal. Com poucas aulas, já começam a ver, caramba, não é só isso. Eu quero ficar de cabeça para baixo, mas que legal esse assunto aí dos 8 passos de Patanjali, que legal essa coisa aí da não violência, poxa, que legal. Então começam a se interessar, me pedem nome de livros, querem que eu fique... até teve uma sugestão, uma aluna queria que a aula tivesse 1h30, 1 hora de prática e meia hora só de palestra. Eu falei, gente, eu vou ficar falando de yoga meia hora aqui. Mas é Olha, isso, é muito interessante, é muito legal, ela te sabe? deu uma oportunidade de negócio aí, hein? Não, ó, Tem que ler, tem que ler. Fica a dica, Andressa. ó. Fica a dica, Andressa. tá vendo? Mas é Muito muito bom. legal. Ô, Andressa, que você acredita o sucesso do yoga? Porque isso que você me falou é muito interessante, mas poucas pessoas querem essa profundidade de relações, sabe? Tanto de autoconhecimento quanto de relações mesmo. Então, por mais que eu consiga visualizar isso ser muito interessante, eu não sei se todo mundo quer. Então, Todo mundo se diz na grande maioria, né? a grande maioria, isso. Isso, as pessoas querem, né? Então, são duas perguntas em uma. O que você acha que faz as pessoas continuarem no yoga, se é isso? Ou se você vê muita pessoa desistindo quando descobre que o yoga é mais do que ficar flexível? Então, o que você acredita o sucesso, assim? Porque eu considero um sucesso. Hoje, uma academia ou algum espaço de saúde que não tem yoga, eu não sei. Acaba tendo que oferecer alguma coisa parecida, se não for, como você falou, o yoga clássico das posições, das posturas, mas algum tipo de meditação ou de mantra e tal. Então, o que você acredita o sucesso? Se você vê muita gente saindo quando descobre que a coisa é mais profunda? Cara, Edma, sabe o que acontece? Assim, é respeitar o despertar de cada um. Isso aí não tem como dizer assim, tem gente que entra... Olha, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu, né, comigo há, sei lá, 4, 5 meses atrás, numa academia, estou dando aula, e aí eu estava nova, fiquei 3 meses só nessa academia, e aí era muito tarde a aula, chegou uma aluna, e ela chegou, já começou, já botou o telefone assim para filmar a aula, ela fazendo a aula. Eu falei, putz, caramba, essa aí é daquelas, né? Que veio só para invertida, pensando. Eu falei, ai, meu pai. Aí botou o telefone assim, e tudo bem, o desafio é meu, né, ali agora, tentar puxar ela para o outro lado, tentar ver se ela está disponível a isso, se ela está aberta a isso. Mas, enfim, ela botou o telefone e ela começou. Aí, cada movimento que ela não prendeu o cabelo, eu pedi para ela tirar a meia, ela falou que não queria, que não ia fazer com meia, ela falou que ela não queria, que ela gostava de fazer com meia. Eu falei, então tudo bem, né? Não vou encrencar o primeiro dia de aula, deixa ela. Aí tá. Aí cada movimento que ela fazia, ela jogava o cabelo para um lado, aí levantava, jogava o cabelo para o outro. Ela nem olhava o que eu fazia, ficava olhando no espelho, ela se perdia na prática, ajeitando o cabelo. Eu falei, putz, como vai ser, né, o desenrolar dessa prática, né? Eu pensando, como que vai ser? E aí, incrivelmente, no final, a gente deita, né, no Shavasana, que é a última postura, e tem toda uma filosofia dessa postura. Você deve deitar com a cabeça voltada para frente, porque, em teoria, deveria ser um local onde está o altar. Então, você deita com a cabeça para o altar e os pés, que são considerados regiões sujas do ser humano, porque andam pelas ruas, enfim, não pode ficar virado para os mestres, nem para quem está no altar. É uma filosofia, a gente busca permanecer com isso. Enfim, eu expliquei e falei para elas deitarem ao contrário. Ela pegou e não deitou, continuou virada com os pés para mim. Aí eu falei, gente, eu acho que talvez ela não tenha escutado, né? Eu falei, vou falar com ela. Eu falei, olha, você pode virar para lá, não sei o quê, assim. Aí ela, qual a diferença? Deitar para lá, deitar para cá. Aí, nessa hora, você tem que respirar fundo, pedir. Aí é o yoga no prática, yoga na prática. A yoga na prática. Aí você respira, faz um pranayama de 1 segundo. Aí eu falei assim, olha, na verdade, realmente, fisicamente falando, não tem a mínima diferença. Você está deitada para lá e para cá, nenhuma diferença. Mas, filosoficamente, tradicionalmente falando do yoga, você deveria deitar assim. Por quê? Aí eu expliquei de novo para ela, quietinha ali, o pessoal estava todo mundo deitado já, viajando, e eu expliquei de novo tudinho para ela. Aí ela falou assim, desse jeito, virou, olhou pro relógio, já está acabando, não tá? Aí eu falei, tá. Aí ela, vou ficar assim mesmo. Aí eu levantei, respirei fundo, e é o momento dela, é a forma com a qual ela lida com aquilo. Ju, não sou melhor que ela não é pior do que eu por isso, apenas estamos em momentos diferentes, sabe? E assim vão ter pessoas que vão vir querendo uma coisa, vão achar outra e vão achar maravilhoso. Tem gente que vai vir procurando... Já vi gente querendo mais meditação, coisa que eu não dou muito na minha prática, e aí não achou a meditação e foi procurar outra coisa que queria mais ainda.
Então, assim, é respeitar o momento de cada um. Eu acho que yoga é uma questão de, assim, de estar desperto. A pessoa, quando chega a procurar o yoga, ela vem pelo físico. Eu falo que eu acho que eu também vim inicialmente pelo físico, pelas posturas, pela coisa de desbravar, colocar meu corpo naquela situação, ver como é que seria, se eu tenho capacidade, se eu conseguiria treinar aquilo. Mas depois, quando você tem um contato com a filosofia, você fica encantado. É encantador. E se você não se encantou, tudo bem, não é o seu momento. Não foi, não tocou, paciência, vai fazer musculação mesmo, continua. Eu faço musculação, não é pejorativo, eu faço. Mas assim, vai continuar fazendo outras coisas, porque aquilo ali não te tocou ainda, não é o seu momento. Mas é perda de tempo, né? Você ter um patrimônio da humanidade aí nas suas mãos e você não utilizar, porque, como a Edma falou, como é que isso atua diretamente na vida? Eu posso falar assim, olha, eu faço yoga e realmente melhorou a minha vida. Fisicamente é uma prática. Então, se a pessoa não faz nada, ela pratica yoga, ela começou a fazer uma prática, uma atividade Sim, física, sim. começou a se mexer. Então, fisicamente já está explicado. Ela se mexeu, teve os benefícios físicos. Mas o melhor do yoga não é o benefício físico. É, juntamente com o benefício físico, a questão do autoconhecimento e do autocontrole e do reconhecimento emocional, sabe? Isso sim é importante, isso é o que vale a pena. Isso é que é o maior de tudo. É você ter a condição de entender os porquês. Porque, olha só, eu, Edma, Rafa, todos nós vivemos na busca da mesma coisa. A gente quer segurança e prazer, não é isso? Com certeza. Sim, sim. A segurança e o prazer convergem para a felicidade. Ah, que beleza. Aí vamos lá. Todos nós três e o universo que é isso. Só que quando você se depara, vamos voltar lá de novo, com o pós-doc, a mansão, o carro, a família dos filmes, de margarina, e tá tudo certinho. E o que ainda tem em você? Um vazio interno, uma carência inexplicável. E é aí que o yoga entra, é aí que ele vem revelar a você que não é nada disso, que a felicidade e a plenitude estão dentro de você já existente. Não adianta você procurar fora, nunca vai achar. Você nunca vai achar, você vai continuar carente. Você vai continuar numa busca que não vai ter fim. Então esse é o grande boom do yoga. É você chegar nesse nível onde você vai entender que você já é um ser pleno e sem limites, ilimitável por natureza e feliz por natureza. Não, você não precisa de nada, nada externo para te colocar nessa posição. Isso é que é o interessante. É Nossa, o melhor do yoga. Vende bem, né, Edma? A yoga. O que tá Vende achando? bem. Eu tô pensando aqui em fazer. O quê? Eu já tô comprando quase minha passagem pra Índia, pra ir lá. Não tendo prova para falar os nomes já me facilita. O movimento eu garanto. Não, você está liberado dos nomes, né? Você está liberado. Mas realmente é uma prática, como você disse, que desperta muitas coisas e só realmente quem está disposto consegue enxergar a beleza de tudo, né? Não adianta nada eu estar ali de corpo quando a alma não está isso para tudo na vida. Mas falando da prática ainda, Andressa, hoje a gente está vivendo um momento onde ainda estamos num momento crítico, muitas pessoas são vacinadas, mas não é a grande maioria. E as pessoas muitas estão evitando o contato social. Sim. Falando dessa estilo de vida, né? Não posso falar atividade mais. Mas da aula de yoga em si, o online, ele atende a toda essa proposta? As pessoas hoje que não têm essa oportunidade de ir, ou por diversos motivos, seja por tempo, hoje praticar yoga online é uma boa solução? Olha, porque a essência continua mesmo. Se você nunca fez, eu vou dizer que eu vou contar a minha história, né? Eu posso falar de mim, de coisas verdadeiras que eu vivenciei nessa pandemia. Eu tenho alguns alunos de personal e nem todos são de yoga. Eu me divido bem entre as duas atividades. Eu dou treino de força e personal de yoga também. E com a pandemia, eu ganhei 3 alunos novos de yoga, que nunca tinham feito yoga. De cara, eu falei, como é que vai ser isso? Tudo muito novo. Quem não viveu nada novo nessa pandemia tá mentindo, né? Ficou trancada no quarto, né? Mesmo assim, viver uma coisa nova. Trancada no quarto o tempo todo também é uma experiência nova. Verdade. Então, assim,
eu vivi muitas coisas, dentre elas, essa aparição de 3 alunos novos de yoga que nunca tinham praticado, e eu falei, cara, vamos lá, né? Como é que vai ser? Porque os alunos antigos já sabem o comando, já sabem o nome das posturas, eu faço, coloco de uma forma o telefone onde eu faço, eu olho ele fazendo, mas assim, eu achei que ia ser meio um experimento mesmo, se não desse certo, eu mesma ia falar, olha só, eu não estou conseguindo, a dinâmica não funciona, tchau. Mas incrivelmente, e olha que a faixa etária é 30, 60, e a coisa funcionou muito bem. Os nomes, hoje eu posso falar e eles vão fazendo só pelos nomes, sabem? Aprenderam os nomes, aprenderam as posturas, uma coisa, e é o único ponto que eu acredito que tenha ficado um pouquinho prejudicado com o online, e eu acho que não só no yoga, mas qualquer outra prática, talvez seja ou o meu lado, né, mais professor de educação física, não sei, é a questão dos ajustes. Quando você pode tocar, ali o cara está fazendo errado, você toca, você puxa, você não fica só com o comando verbal e ele com o entendimento dele tentando fazer, eu querendo pegar para ajustar, e você não pega, você não tem como ajustar. E yoga tem muitos detalhezinhos de posturas e assim, eu acho que aí fica um pouco a desejar. Você não consegue colocar a mão, você vai destrinchando a postura, falando tudo, sabe? E de repente você fala, caramba, se eu estivesse ali, pum, já rápido, eu encostava ali, ele já tinha entendido o que eu quero. Mas no restante funciona perfeitamente, perfeitamente, muito bom. Um deles conseguiu fazer invertida em 3 meses, uma coisa que eu nunca pensei, nem ele queria fazer invertida, mas invertida faz parte do processo, né? E aí, olha, eu nunca pensei que fosse fazer invertida, mas sozinho dentro de casa. E o cara conseguiu, né? Uma postura bem difícil. Rafa, eu seria a que vai para aula da yoga para fazer invertida. Zerei a vida. Quando eu fiz invertidas, Rafa, não te dou um mês, Rafa. Eu não te dou um mês. A Vanessa acredita em mim, Edma, tá vendo? Eu fico Olha, até eu acreditaria. Você pega os seus melhores momentos e posta lá no Instagram para todo mundo ver, pô. Entendi. Então aquilo é só flash do melhor, não é isso? Só flash do melhor. É o trailer. Eu quero ver o vídeo completo, hein, Rafa? Eu quero ver o vídeo completo. Rafa Brandão, você é nossa mestre. Você é mestre do movimento generalista, Rafa Brandão. Invertida para você. Você fala um mês, mas eu acho que 2 semanas ela pega. Ela é sinistra demais. Eu também acho. Ela é sinistra. Andressa, tem algumas meditações fixas no yoga ou você pode usar livremente qualquer tipo de respiração, qualquer ritmo respiratório? Então, meditação é uma coisa, a respiração é outra coisa. Sim. A respiração, a gente chama de pranayama, são treinos de práticas respiratórias. Aí tem inúmeros, tá? Tem os mais conhecidos, tem o Nadishodana, que é uma respiração das narinas alternadas, não sei se você já ouviu falar. Olha, você não pode me falar isso, que eu lembro de uma história minha. Eu estagiava numa academia que você era obrigada a fazer todas as aulas de coletivo. Yoga não tinha. Hoje eu me vejo fazendo. Naquela época nem nada parecido passava perto da minha cabeça. E eu fui lá fazer aula de yoga porque eu era obrigada. Daí cheguei nesse momento aí, dessa prática respiratória de nariz alternado. Daí lá o professor, muito tranquilo, falando: inspira pela direita, solta pela esquerda. E eu devia estar fazendo muita careta, porque eu devia estar fazendo muito esforço pra... Eu falei, cara, como as pessoas estão conseguindo puxar o ar num nariz só? Cara, que bizarro. E tal. E tô lá me esforçando muito, chego pra... Só vejo uma vozinha bem pertinho de mim, assim: pode usar o dedo. Quer dizer, eu não tinha aprendido o nariz, eu não estava usando a minha mão, eu não tinha entendido isso. Eu estava tentando puxar o ar só com uma narina sem prender o... Cara, ele devia estar meia hora rindo da minha cara. Essa eu vou passar adiante, pode? Eu não falo nomes. Eu não falo nomes. Eu só conto a história, pode ser? Pode usar o dedo, pode usar a mão. Quando eu bom. abro o olho, tá todo mundo assim, com um dedo no nariz. E eu, cara, sério, foi engraçada. Essa é inesquecível. Caraca, como é que tá o buraco Não, de falei, nariz? gente, essa galera é muito faixa preta. Como que eles estão conseguindo puxar o ar só com um nariz, cara? Só com um lado. As coisas foram assustando a Edma, tá vendo? Já foi distanciando do yoga. Ela pensa, e o professor não vai no ouvido dela, ela fala assim, gente, é difícil respirar aqui, não, mas olha só, aquelas posturas. Olha só, ele fez o que eu faria, tá? Ele demorou, ele ficou uns 5 minutos rindo da minha cara primeiro, pra depois ir lá avisar. Mas eu também faria isso se eu fosse ele, então eu também perdoo ele. Não, inclusive, temos aqui a imagem da Edma fazendo esse dia, tá? No YouTube.
Olha, talvez não tenha sido uma sacanagem, não. Ele foi esperando, ele já está se concentrando. Cara, deve ter algum ritual inicial pessoal dela. Vamos esperar. Ela está fazendo um ritual, está rezando, alguma coisa. Acho que ele esperou. Quando ele viu que não estava dando, ele foi lá te salvar. Ela vai espirrar nela, vai espirrar, é agora, vai espirrar. Não. Muito bom, muito bom. Mas então, isso aí são as respirações. Então, tem aquela respiração quadrada, onde você inspira em 4 tempos, retém com o pulmão cheio em 4 tempos, exala em 4 tempos e retém com o pulmão vazio. Você permanece aí 5 minutos fazendo isso, 10 minutos. É uma forma também meditativa, né? Porque você vai ficar ali concentrado na sua respiração, tentando diminuir as flutuações da mente, que também é um dos objetivos do yoga, né? Quando a sua mente voa, você perde o ritmo, total. Então, assim, um dos objetivos do yoga é o foco, é a concentração, é trazer você para o agora. Essa coisa de viver pensando no que aconteceu antes e o que vai acontecer depois é perda de tempo, no sentido que você desgasta energia e não vivencia o que tem que ser feito, que é o agora. Então, a gente precisa entrar com esse foco. E a respiração é um gancho para a meditação. Você pode usar a respiração como essa âncora, essa forma de aterrar ali na meditação. Porém, os super estudiosos de meditação, que não é o meu caso, tá? Mas meditação não é essa coisa de fecha os olhos, imagina que você está numa estrada linda, cheia de passarinhos, nananã. Não, que isso aí é mais uma âncora. Eu utilizar uma história, eu tentar trazer você para um caminho onde você vai ficar focado naquela história e vai abolir o resto, acabou. Então você vai ficar ali focado em um assunto apenas. Então é uma forma meditativa, uma forma de trazer você com o seu foco, com a sua atenção, mas a meditação profunda mesmo, ela vai além, é além disso. É um estágio muito mais profundo, ultrapassa isso, é um momento onde você... E eu vou dizer, eu medito poucos minutos por dia, e eu vou afirmar que apenas uma vez na minha vida até hoje, eu acho que eu entrei nesse estado profundo. Você nunca sabe, às vezes aquele momento é muito legal, mas você pensou em alguma coisa que se distraiu. Cara, teve uma vez que eu estava meditando, eu fiquei 20 minutos meditando, e naquele momento é onde você não tem fim. Eu não tinha corpo, eu não tinha sensação de corpo, eu não tinha nem percepção de respiração, eu estava num vazio, mas era um vazio imenso, mas um vazio acolhedor, confortável, onde se eu pudesse sentar e ficar ali, eu ficaria ali. Então essa experiência foi única. Foi só essa vez que eu senti isso. Eu queria fazer isso todos os dias. É muito, muito interessante, mas eu só consegui sentir isso essa vez. E tudo bem, pelo menos senti uma vez. Mas a ideia é que a gente vá cada vez mais, só vai aprender a meditar ou fazer isso com mais frequência quanto mais você fizer. Talvez eu acredito que eu não chegue nesse nível, porque eu não fico meia hora todos os dias. Se eu fizesse, eu faço pouquinho, eu faço 5 minutos, 10, eu estou achando, né, máximo, porque eu não tenho esse tempo de manhã cedo, eu gosto de meditar pela manhã. Então, eu acho que se eu me dispusesse a ficar mais tempo, talvez eu alcançasse isso de novo, e é muito maravilhoso. Você pode utilizar a respiração como essa âncora? Pode. Você pode utilizar as meditações guiadas? Pode. Mas isso tudo são formas de trazer você para esse momento de quietude, de introspecção, de calma, mas a prática da meditação vai te levar para um lugar além, muito mais maravilhoso. Nossa, eu sou apaixonada por esse assunto. Ficaria aqui horas falando. Nem fala, gente. Eu gosto muito. Principalmente bom, não só pela essa conversa, mas porque tudo isso proporciona pra gente na vida inteira, né? Isso é incrível, é gratificante. Mas a gente está chegando no final da nossa conversa, né? Como praxe aqui do Toque da Saúde, a gente sempre tem 4 perguntas que a gente faz para todos os participantes. E a primeira pergunta é o que vier na sua cabeça, tá? Não tem resposta certa, é o que vier mesmo. O que é saúde para você? É equilíbrio. Equilíbrio total. Assim, não adianta só físico, não adianta só mental, não adianta econômico, não adianta só emocional. Você precisa achar um meio. Você precisa conseguir, sabe, ficar ali, ó, no meio da corda, porque se cair para um lado, se um lado está torto, o outro tudo vai atrapalhar. Você tem que conseguir o equilíbrio. Para mim, saúde é isso. E não é equilibrar entre chocolate e adoçante, não é isso. É realmente ser equilibrado. Porque para mim isso é desequilíbrio. Um dia eu encho a cara, outro dia eu tomo suco verde.
Isso é desequilíbrio, né? O equilíbrio é você conseguir manter uma linha reta em todos esses pontos aí. É o que é mais difícil. A gente não consegue o tempo todo estar ali na linhazinha. Mas esse, para mim, é o ápice da saúde, é você conseguir equilibrar todas essas partes aí. Tens razão, Andressa. Se você pudesse escolher alguém para tomar um café ou um chá, já que a gente está falando de yoga, quem seria e por quê? Porque o chá teve com yoga? Calma. Eu acho que sim, da Índia, não tem? Não tem. Olha só, tem umas viu? coisas. Tem umas coisas peculiares, né, do yoga. A gente não tem tempo, não vou me aprofundar, mas assim, tomar chá, não é ser vegano ou vegetariano, mas é começar a abrir um olhar para a não violência, e tem a ver com a alimentação, a não violência, e assim vai. Então tem a ver, não está errado, não, tá certo. Mas sabe mais Já do que te ensinei imaginava. alguma coisa, viu, Rafa Brandão? Tem. Então, se eu pudesse chamar alguém para tomar um café, eu não gosto de café, não tomo café e também não tomo chá, apesar de ser professora de yoga, eu não tomo chá. Tá bom, cerveja, eu gosto de mate. Bom, pode. Mate. Pode mate? Pode cerveja? Cerveja também não tomo. Acho que eu convidaria a mim mesma. Eu queria sentar de cara comigo e falar, vamos lá, fala para mim, conte suas coisas, sabe? Assim, eu queria sentar comigo e bater um papo comigo, falar sobre as minhas profundidades, sabe? Eu queria cada vez mais mergulhar em mim mesma. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue reconhecer o outro, entender o outro. Se eu sei que eu erro, eu te perdoo porque você erra. Se eu sei que eu tenho defeitos, eu te perdoo pelos seus defeitos. Se eu sei que eu sofro, eu vou me compadecer e me botar em empatia com você, com o seu sofrimento. Então, assim, enquanto eu não reconheço isso em mim, eu não tenho como reconhecer no outro, sabe? Enquanto eu não aceito isso em mim, eu não aceito o outro. E aí eu acho que eu bateria um papo comigo, cada vez mais. Foi bacana. E o erro que você cometeu, que você deixa aqui de conselho para quem está ouvindo? Com relação a qualquer coisa da vida ou a profissão? Qualquer coisa da vida. Qualquer coisa da vida? Olha, essa pergunta eu acho que deve ser a mais difícil até agora. Até mesmo porque eu sou uma pessoa bem esquecida e, graças a Deus, as coisas ruins eu esqueço. Eu não sei, eu vim com o chip trocado, alguma coisa errada aqui dentro, eu esqueço tudo, gente. Graças a Deus, o que é ruim eu esqueço. Mas, e falando de profissão, eu acho que eu devo ter pecado em algum momento. Eu acho que cada vez mais, hoje em dia jamais eu faço isso, mas assim, sempre tratar cada vez mais o aluno como alguém que seja principal, o aluno, o paciente, seja lá quem você estiver tratando, cuidando, você é o ser comandante naquele momento, você é o ser que possui o entendimento ou a sabedoria para aquilo, e você tem que ter compaixão com o outro, ou que não entende, ou que não sabe ainda. E assim, eu acho que lá no início da minha profissão, eu ainda me estressava um pouco com os alunos, bem pouco, eu não sou esse tipo de professora não, mas eu lembro assim, de talvez ter me estressado algumas vezes, ou ter me irritado com algum aluno, e não existe isso. Eu acho que se eu posso deixar um recado aqui, e que eu vejo hoje, amigos, e eu acho que é um grande bom, é você entender que o aluno, que ele não está ali igual a você, não, você tem que servir a ele, você tem que cuidar dele, você não pode chegar ali e querer bater de frente com ele, você não pode querer ser melhor do que ele, não, porque não cabe, não é isso, entendeu? Você está ali para servir, para ajudar o outro, e não é só em aluno, né? Em qualquer relacionamento, né? Eu estou aqui para ajudar, para poder dividir com você, então essa coisa de competição profissional, competição, qualquer forma, eu acho assim, nesse nível ruim, pequena, baixa, então eu acho que você precisa cada vez mais olhar o outro como alguém que você está ali para ajudar, para auxiliar, seja em qualquer ramo que seja. E se você fosse um movimento, qual seria e por quê? O porquê é mais importante. Aí, o movimento pode ser uma atividade. Eu vou te falar que eu não seria yoga, tá? Não seria yoga. Que pena, não seria yoga. Não quer ser tão clichê tão assim. Óbvia. Não quero ser tão óbvia. Não, eu juro para você, eu não seria yoga. Sabe o que eu seria? Que foi o que me motivou a fazer educação física, e é uma das coisas que eu mais amo na vida, e eu acho que é, assim, maravilhoso. A gente nem tocou nesse assunto. A dança. Eu seria a dança. A dança é a expressão mais absurda do corpo. Você olha uma pessoa dançando, você consegue identificar várias coisas nela. Se ela tem vergonha, se ela não tem vergonha, se ela se sente segura, como é que o corpo dela se expressa, o espaço que ela utiliza. Eu sou apaixonada por dança,
E eu acho que, assim, quem dança realmente é mais feliz, essa frase é perfeita. E você, através da dança, você consegue, sabe, entender o seu corpo, você consegue entrar numa conexão com o seu corpo e se sentir cada vez mais num local de autoestima perfeito, sabe? É você com você, e assim, eu certamente seria a dança. De qual Certamente. ritmo? Qual ritmo? E aí você me pegou. Qual ritmo? Cara, eu gosto muito de dança de salão. Poderia ser dança de salão. Bom, Mas eu danço boa. tudo, Edma, do meu jeito, porque eu já falei, é uma expressão corporal, né? Eu também, eu sou dessa teoria aí também. Cada um Todo se mundo expressa fala, como você pode. dançar mal. Eu falei, mal pra você, eu Não, tô não ótima existe. dançando. Então, Tu seria eu qual acho que eu ritmo, danço super Edma? bem. Na verdade, eu acho que eu seria uma dança contemporânea, né? Uma expressão mais assim moderna, né? Boa, boa. Você, Rafa, seria o quê? Não seria dança, não. Definitivamente não seria. Olha, eu quero o próximo vídeo do Instagram, Edma fazendo na Dishodana e Rafa dançando. Eu quero isso. Eu tenho um vídeo da minha dança na faculdade que eu fico assim, meu Deus, sério. Minha vontade é apagar todo mundo que tem esse vídeo pra destruir. Eu vou invadir o computador dela e vou achar esse vídeo, cara, e vou publicar ele. Coloca pra gente, Edma. Não tem condições, dança não dá comigo. Andressa, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. E queria que você falasse aqui para quem está nos ouvindo, como é que a gente te acha nas redes. E você tem um grupo, né? O Total Private. Conta aí pra gente. Sim, então, eu tenho Instagram, né, o Prof. Andressa, e por causa da pandemia, eu acabei abrindo esse grupo fechado, também é no Instagram, que é o Total Private. Lá tem aulas de alongamento, de yoga, tem treino de força, tem meditação guiada, e também tem um papo de quinta, que é tipo isso aqui, eu fico falando horas, que eu sou boa para falar, adoro, se não me cortar, eu vou falar até amanhã. Eu falo, a gente marca um papo de 1 hora, às vezes 1h30 eu tô lá falando com elas, é uma loucura. Mas a gente tem aulas no Zoom, é muito legal esse grupo. Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo Instagram mesmo, pelo Prof. Andressa. E no próprio perfil do Aberto tem aulas lá também de alongamento, de yoga, tem coisas assim que o objetivo principal do meu Instagram é incentivar as pessoas a terem uma vida mais ativa, a cuidarem da saúde, a terem esse momento, essa virada aí na vida, para se olhar, para se cuidar, que é o primeiro passo para viver bem, é você ter essa condição de parar e cuidar de você. Só assim você consegue cuidar do outro. Fiquem tranquilos, galera. Se você não pegou o Instagram dela, eu vou deixar na descrição desse episódio. Só clicar lá. Não esquece de compartilhar com quem você ama esse episódio. Com certeza. Até semana que vem, gente. Comemore o dia do yoga hoje. Mande esse episódio yoga pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.